Como é do conhecimento de todos nós, neste mês de março estamos comemorando os 159 anos desta igreja, primeira igreja presbiteriana independente de São Paulo. Diversas celebrações já foram realizadas neste sentido e várias outras estão por acontecer, conforme destacado em nossas pastorais nesta manhã. São celebrações que contemplam, que abraçam todos os membros desta igreja. As crianças participaram no culto do dia 3 e participarão novamente no próximo domingo. Os adolescentes terão o Teens Catedral no próximo sábado, a partir das 14h30, e os jovens e adolescentes também estão à frente do Catedral Conexão, culto que realizaremos no próximo domingo, às 18 horas. Os casais já tiveram um encontro neste mês, e conforme o reverendo Silas destacou, estamos distribuindo os convites para os casais no caminho. Uma atividade muito importante para a comunhão e para a edificação dos casais da igreja. Já tivemos a presença do nosso culto, os irmãos e irmãs da ADVEB, Associação de Deficientes Evangélicos, Deficientes Visuais Evangélicos do Brasil, e no próximo domingo teremos um momento de gratidão pela Fundação Presbiteriana de São Paulo e seus projetos. Encerraremos nossas celebrações neste mês com a principal festa da fé e da tradição cristã, que é a festa da Páscoa, cuja ênfase é a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Junto a estas celebrações, o tema que estamos enfatizando na série de mensagens deste mês é unidade que fortalece. Igreja é sinônimo da unidade em Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Onde não há unidade em Cristo, não há igreja. A unidade em Cristo é uma das marcas da igreja. Não demorou muito para que os primeiros cristãos percebessem e acentuassem isto. Nos primeiros séculos, um pouco de história compartilhada com os irmãos e irmãs, nos primeiros séculos da igreja cristã, uma grande polêmica estava causando profundos desconfortos à igreja cristã e colocando em risco a integridade da fé. Esta polêmica se dava no que se refere à natureza de Jesus, ou seja, sobre a plena humanidade e a plena divindade de Jesus. Se Jesus foi humano, então ele não podia ser Deus. Se Jesus era Deus, então ele não podia ser humano. E alguns, e até mesmo uma corrente muito forte na igreja antiga, afirmava que Jesus poderia ter sido um semideus, alguém que foi criado por Deus de forma especial, mas não o próprio Deus. 2 grandes concílios na época foram realizados no século IV, a fim de colocar um ponto final nessa questão e pacificar a igreja naquele momento. E um desses concílios ocorreu na cidade de Niceia, no ano 325, o outro em Constantinopla, no ano 381. E destes 2 grandes concílios surgiu o chamado Credo Niceno, que, dentre várias afirmações relevantes à fé, temos a da dupla natureza de Cristo, ou seja, Jesus foi plenamente ser humano e, ao mesmo tempo, Jesus foi plenamente divino.
E temos também aquilo que ficou conhecido como as marcas da igreja. E essas marcas são: a igreja é una, a igreja é santa, a igreja é católica e a igreja é apostólica. Cabe aqui uma explicação. Nós vamos ler logo mais o credo niceno como afirmação da nossa fé. O termo católico, que aparece como marca da igreja, diz respeito ao Evangelho de Cristo, e o seu significado, o significado deste termo é universal, que abrange tudo e reúne a todos. Quando afirmamos que a igreja é católica, isto significa que ela é para todas as pessoas, que pessoas de todas as tribos, povos, raças, culturas, línguas e nações são dignas e merecem ouvir a respeito do Evangelho de Cristo e também do amor de Deus. A catolicidade da igreja é consequência da catolicidade do Evangelho e do amor de Deus. Este é o ensinamento de Jesus: ir por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, fazer discípulos de todas as nações. Nisto consiste a catolicidade da Igreja de Cristo, e não exclusivamente a uma denominação ou a uma confissão eclesiástica. O Evangelho de Cristo é católico, é para todas as pessoas e para todas as nações. Na catolicidade da igreja é que vivemos a unidade que fortalece. E no texto de 1 Coríntios 12, do versículo 12 a 27, que nós lemos, aprendemos muito sobre este tema: unidade que fortalece. Para o apóstolo Paulo, a igreja é o corpo de Cristo. E esta metáfora se tornou a principal, a mais conhecida quando imaginamos e quando nos referimos à igreja cristã. Trata-se de um jeito bonito, de um jeito diferente e de um jeito mais simples possível para compreendermos o que é a igreja e como participamos e colaboramos nesta unidade. O apóstolo Paulo é enfático e um tanto quanto repetitivo ao ensinar que o corpo é um. Um tanto quanto enfático e repetitivo ao afirmar que existe um só corpo e que este corpo tem muitos membros. Esta é a ênfase presente no versículo 12, quando o apóstolo Paulo escreve: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. No versículo 20, o certo é que há muitos membros e um só corpo. E também no versículo 14, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. O apóstolo Paulo considera a igreja muito mais como um organismo do que como uma organização. A organização é o lado burocrático da igreja. São as leis, as doutrinas, as obrigações civis, as reuniões conciliares. Agora, o organismo é o lado prático, é o lado vivencial, é o lado relacional, é aquilo que acontece, é o nosso modo de viver a igreja. Devemos aprender, irmãos e irmãs, a valorizar, a viver a igreja muito mais como um organismo vivo do que se sobrepor a este organismo com as exigências da organização, embora ela seja necessária. No texto bíblico, o apóstolo Paulo também se mostra preocupado com a saúde do corpo, com a saúde da igreja. Para o bom funcionamento do corpo, para que seja um corpo saudável, é preciso que todos os membros deste corpo sejam conscientes da sua importância, que haja harmonia e que todos os membros exerçam a sua função. Para a saúde do corpo, para um corpo saudável, não pode haver competição,
entre os membros, não pode haver menosprezo de um membro para com o outro, não pode haver o sentimento de que um é mais importante do que o outro. É isso que o apóstolo Paulo ensina quando fala do pé, da mão, do ouvido e do olho. Se o pé falar, porque eu não sou mão, não sou do corpo, o apóstolo diz, nem por isto deixa de o ser. O mesmo com o ouvido. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, o apóstolo repete, nem por isto deixa de o ser. Nesta mesma direção, um membro não pode olhar para o outro e dizer que ele é dispensável. Os olhos não podem dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer a mesma coisa aos pés e assim por diante. Esta é a maneira do apóstolo Paulo ilustrar como cada membro é importante e é fundamental no corpo de Cristo. Um membro não pode se comparar com o outro e dizer que não é do corpo, independente do quanto faz na igreja, de quanto tempo está na igreja e do quanto conhece a igreja. No corpo de Cristo, todos são valorizados como membros e todos são imprescindíveis para o bom funcionamento e para a saúde do corpo. Na verdade, escreve o apóstolo Paulo, e atentem, irmãos e irmãs, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Os que parecem menos dignos, a este damos muito maior honra, e os membros que não são decorosos, revestimos de especial honra. Versículos 22 e 23. Sendo assim, não se sinta menos importante do que os pastores da igreja. Não se sinta menos importante do que os presbíteros, as presbíteras, os diáconos e diaconisas, ou de qualquer outra liderança ou pessoa na igreja, pois você é tão importante quanto, pelo fato de ser membro da igreja de Cristo. Na igreja, os ministérios são diferentes, os dons são diferentes, há diversidade nas realizações, mas o Espírito é o mesmo, o Senhor é o mesmo, e é Deus quem opera tudo em todos. As diferenças que há nos variados ministérios da igreja não são justificativas para que alguém se sinta melhor ou se sinta mais honrado em detrimento aos outros. No texto bíblico, vemos que Deus valoriza a individualidade. Cada pessoa tem o seu valor, a sua dignidade, a sua importância e a sua função como membro do corpo de Cristo. O versículo 18 nos diz assim: mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. E no versículo 27, ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros deste corpo. Deus valoriza a individualidade de todos nós como membros do corpo de Cristo. Quero destacar 3 considerações importantes sobre a unidade que fortalece a partir da concepção da igreja como corpo de Cristo. Em primeiro, a unidade que fortalece se dá na comunhão. Igreja é sinônimo de unidade e sinônimo de comunhão. A unidade da igreja é vivida na comunhão de todos os membros do corpo de Cristo, é o estar juntos, é viver em unidade. Igreja não é o templo, não é o prédio, o endereço, a denominação ou a instituição. Igreja é a reunião das pessoas que foram chamadas por Deus para
serem inseridas nesse corpo, formar esse corpo, constituir este corpo. Igreja é o encontro, é o nosso encontro uns com os outros, para celebrar e para adorar a Deus. Igreja é o momento em que nós estamos reunidos para vivenciarmos a unidade em Cristo Jesus, a unidade da igreja, a unidade do corpo de Cristo. A unidade que nos fortalece como corpo de Cristo tem como princípio, como base, como sustentação, algo que é maior do que todos nós, algo que é sagrado, puro, algo que é elevado e sublime. A unidade que fortalece é a unidade que existe e procede do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós vivenciamos esta unidade na comunhão como povo de Deus, na comunhão e na unidade como corpo de Cristo, e na comunhão e na unidade como templo do Espírito Santo. A unidade que fortalece nos dá a condição e o privilégio de pertencermos à família da fé. Deus é o nosso Pai, o Pai nosso, e em Cristo nós nos tornamos seus filhos e filhas. A unidade que fortalece abre caminho para nos relacionarmos como irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Na unidade que fortalece, nós não somos estranhos para Deus, e Deus não é estranho para nós. Na unidade que fortalece, não estamos distantes, abandonados ou esquecidos por Deus. Deus olha para nós, Deus nos ama e Deus nos valoriza como membros do corpo de Cristo. Portanto, na unidade que fortalece, existe a condição de filiação e a relação de irmandade. Em segundo lugar, a unidade que fortalece é muito mais relacional do que institucional. Não basta ser membro, recebido e batizado oficialmente na igreja. É preciso viver, participar, interagir, colaborar e exercer a sua função no corpo de Cristo. Você é membro do corpo de Cristo. Antes de ser membro desta igreja, membro de uma igreja institucionalizada, você é membro do corpo de Cristo. E todos nós juntos formamos e compomos este corpo neste lugar que aqui nós nos reunimos. Como membro deste corpo, você na sua individualidade é importante, é fundamental para o movimento e para a saúde deste corpo. Independente da sua história, de quanto tempo você está aqui, do quanto você conhece a Bíblia ou então as doutrinas da igreja. Pense e considere a igreja muito mais como um organismo vivo, em vez de uma organização. E considere o fato de você, pela vontade de Deus, ser membro do corpo de Cristo e poder também colaborar com o fortalecimento e o crescimento deste corpo. Por fim, a terceira perspectiva, a unidade que fortalece se dá na cooperação. No versículo 25, o apóstolo Paulo escreve: para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Como membros que somos do corpo de Cristo, estamos ligados uns aos outros. Na verdade, dependemos uns dos outros. O bom funcionamento do corpo depende de cada um de nós, e cada um coopera com o dom que recebeu do Espírito Santo, cada um coopera com o conhecimento que tem, com o seu talento, com o seu tempo, com as suas possibilidades, com os seus recursos. Devemos tomar cuidado e ficar atentos, pois o apóstolo Paulo nos adverte, para que não haja divisão no corpo. Em vez da divisão, a cooperação, a harmonia de cada membro cumprindo com a sua função e, nesse sentido, colaborando, contribuindo com o crescimento deste corpo. E aqui uma reflexão para todos nós. Você
eu, com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com as nossas decisões e com o nosso jeito de ser na igreja, no corpo de Cristo, estamos colaborando para a divisão ou para a cooperação? Para a cooperação. Estamos agindo, nos comportando, este é o nosso interesse, este é o nosso cuidado. Né? Também, estamos cooperando uns com os outros, em favor uns dos outros, para que o corpo seja saudável, se fortaleça e cresça, conforme a vontade de Deus. Né? Para concluir, que Deus nos abençoe, para que neste lugar, a primeira igreja presbiteriana independente de São Paulo, como corpo de Cristo, tenha momentos tomados pelo privilégio de vivenciarmos a unidade que fortalece em comunhão, nos relacionamentos uns com os outros e também na cooperação. Que Deus assim nos abençoe. Amém.